pouco, não é isso, doutora Patrícia? Bem-vinda, parabéns por esse cargo. Eu sempre olhei para você e via posições importantes, não só pela sua qualidade médica, mas pela sua qualidade humana. Você é uma pessoa que sempre prezou pela qualificação. Ter saído do Brasil, ter formado fora, ter vindo para cá, participado da qualificação e da formação dos nossos intensivistas, o médico intensivista, foi muito importante. Então, para mim, é quase natural você estar aí, muito feliz que é uma mulher nessa área tão importante. Bem-vinda e parabéns. Obrigada, Maia, pela oportunidade de estar aqui e obrigada por essa introdução tão bacana que você fez e que muito me honra, porque eu não consigo esquecer de ter passado quase 20 anos tendo que explicar o que eu fazia para as pessoas. As pessoas me perguntavam, que médica você é? E eu dizia, eu sou médica intensivista. E as pessoas não entendiam que médico era esse. A pandemia, ela trouxe esse reconhecimento. Hoje as pessoas compreendem que não é qualquer médico que deve atuar nessas áreas, e sim profissionais qualificados para essa assistência, né? Não só os médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, é uma equipe. A UTI ela é composta por uma equipe multidisciplinar. E todos precisam ser adequadamente treinados. Então, sim, eu me caracterizo por essa busca pela formação de excelência e isso me move. E durante todos esses anos, além da beira-leito, eu me realizo muito na docência com os alunos e também na luta por uma formação que gere qualidade e segurança nessa assistência. A gente tem avançado nessa área, porque nós falávamos nos bastidores que ainda temos um déficit, né? Então, o avanço é imenso, mas ainda existem desafios importantíssimos a serem vencidos. Nós escutamos com frequência que faltam leitos de UTI. E, na verdade, esse número absoluto ele já foi alcançado. A conta não é tão complexa. A gente precisa ter de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Então, grosseiramente falando, vamos pensar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Se é 1, seriam 20 mil leitos. Se são 3, seriam 60 mil leitos. Nós hoje temos no Brasil 45 mil leitos de UTI. Então, não faltam leitos de UTI. No entanto, quando a gente observa a distribuição dos leitos, você começa a identificar o problema. Ou seja, desses 45 mil leitos, aproximadamente 50% são leitos SUS. Os outros 50% são da rede suplementar, rede privada. Acontece que eu preciso ter 75% da população é SUS e 25% é que vai usar a saúde suplementar. Então, bem aí a gente já começa a ter uma desproporção. No entanto, mesmo os 25 mil seriam suficientes como leitos de SUS. Qual o problema, então? O problema é que eles estão na região sudeste, na região sul, e não estão na região nordeste, na região norte. Quem determina ou o que determina essa distribuição? Bom, a gestão pública da saúde tem olhado para isso e tem procurado minimizar isso. Por exemplo, quando eu vim dar a primeira entrevista aqui para você, talvez só deveria existir no Piauí leitos de UTI em Parnaíba e Teresina. Sim. Hoje nós já temos núcleos em São Raimundo, em Bom Jesus, Oeiras, Floriano, Piripiri, Campo Maior. Por que eu chamo núcleos iniciais? Porque são ainda instituições que têm uma capacidade limitada de resolução. Então, eles podem atender uma demanda de baixa complexidade. Inclusive médicos intensivistas, né? Exato. Você atende a baixa complexidade, mas não atende a alta complexidade. Ela continua tendo que ser drenada para Teresina, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, Teresina hoje nós temos a quantificação de leitos, tanto de SUS como de rede privada, suficientes para atender Teresina. No entanto, ela tem que acolher a demanda que vem de alta complexidade do interior, que ainda é e de outros estados também, né? Isso. Então, por que é só baixa complexidade? Pela falta de profissionais capacitados residindo no interior. Então, essa interiorização de um médico altamente qualificado sempre foi e sempre será difícil, sem que haja um plano de carreira. Mas não somente isso.
UTI não é uma coisa que você possa abrir em qualquer cidade, onde você quer. É preciso que haja toda uma condição para que ela exista. Você tem que ter banco de sangue, você tem que ter diálise, você tem que ter centro cirúrgico, você tem que ter tomografia, você tem que ter outros especialistas, nefrologistas, hemodinamicistas, cirurgiões. Não é só uma o estrutura intensivista. gigante. Não é só equipamento, são profissionais. Então, a solução em termos de gestão pública é selecionar centros de referência que atendam a alta complexidade, ter outros microcentros de média e outros de baixa complexidade com um sistema de drenagem. O ser médico intensivista é uma carreira interessante sob todos os aspectos, mas a gente percebe que as pessoas não têm muito interesse dentro da área de saúde. Ou eu estou enganada? Está mudando também. Está mudando. Né? Depois da pandemia, muitos tiveram a oportunidade de experimentar e se apaixonar. E hoje eu tenho a felicidade enorme de dizer que nós temos no Brasil mais de 1.000 médicos, jovens médicos, cursando residência médica em medicina intensiva. Quando há 5 anos atrás, sobravam vagas na residência de medicina intensiva. Então, essa realidade está em franca transformação. Né? É uma especialidade absolutamente apaixonante. Na minha visão, uma excelente especialidade para a mulher, que tem como organizar seus horários, sua vida, às vezes até de uma forma mais racional do que em muitas outras especialidades, mas tem também o lado difícil, porque é uma vivência diária muito densa. Então, o segredo está realmente em identificar aquilo que te move, aquilo que... Sim. E muitos nem procuram porque acham que é difícil, que é denso. Que é só plantão. Que é só plantão e não é. E mesmo quando é o plantão, você tem como dosar isso e o plantão é bom para quem gosta. Sim. Né? E que bom que tem gente que gosta de tudo. E como todas as áreas, tem a dor e a delícia. Né? Não é diferente. Exato. Agora, a sua trajetória até a presidência dessa Associação Nacional é tão importante que você assume como sendo a primeira mulher do Nordeste, né? Naturalmente a primeira do Piauí, foi uma jornada que eu vejo é que você naturalmente foi escolhida, você não escolheu. É tipo assim, todos os caminhos levavam a isso, porque você, além da qualidade técnica, médica, além da formação de excelência, você é muito vocacionada. A gente olha para você e vê que você tem uma visão muito holística do que é a vida dentro de uma UTI dentro de um hospital dentro de uma cidade. E uma UTI para a vida das pessoas. E eu acho que você tem muito... Eu olho para você e vejo que você tem muito a colaborar com essa associação. Eu queria que você traçasse rapidamente, assim, até chegar à presidência dessa associação de uma forma... de um modo tão oportuno até. Acho que é muito oportuno você estar lá nesse momento. Você passou por várias coisas até chegar aí, né? E tem muitos desafios pela frente. Tem. A vida associativa, ela é também para quem é vocacionado para ela. E eu fui apresentada a ela muito cedo, porque durante a minha formação fora do país, 3 dos meus preceptores haviam sido presidentes da Sociedade Americana de Medicina Intensiva. Sim. Então, eu convivi com meus preceptores, meus chefes tinham esse vínculo com a vida associativa. Inclusive, uma delas foi a primeira mulher presidente da Sociedade Americana de Medicina Ela já Intensiva. sabe que você vai ser a do Brasil? Já. Mas não só isso, realmente foi pontuado uma série de coisas na minha vida, foi pontuadas por pessoas importantes da vida associativa. Inclusive, a minha mudança de visto, quando eu passei no Revalida americano para fazer a residência, eu precisava de uma declaração da AMIB daqui, né? Dizendo que o Brasil precisava, porque naquela época não existia ainda residência formal em medicina intensiva. E me comprometendo que eu ia voltar. E eu abordei o então presidente da AMIB num congresso em Ottawa, no Canadá, e disse para ele: eu preciso desse voto de confiança, eu vou voltar, mas eu preciso de uma carta explicando que o Brasil não tem residência médica e tal. Doutor Terzi. Você já morava no Canadá, né? Eu estava morando nos Estados Unidos fazendo pesquisa. Eu fui primeiro para fazer pesquisa. E depois, aí fiz o Revalida e depois cursei a residência. E ele acreditou e confiou, né? E me fez a carta. E meu visto
conseguiu Olha ser, só, muito importante. né? Então, assim, e eu honrei com a promessa, voltei para o meu país e para o meu Doutora Patrícia estado, sendo né? a doutora Patrícia. E depois disso, antes de eu vir embora, enquanto eu ainda estava lá, eu fui convidada para palestrar num congresso da associação sobre a formação do médico intensivista nos Estados Unidos. Então, ali já estava plantado em mim a importância da vida associativa. A associação, ela é essencial para fortalecer a especialidade, para divulgar conhecimento, para nortear. Então, você conduz consensos, diretrizes, junto a painéis de especialistas que norteiam a prática Sim. com qualidade. Novos protocolos, Protocolos, a revista científica. Sim. Então, eu percebi rapidamente que ali seria uma oportunidade grande de difusão da especialidade, em especial no meu país, que ela ainda era, digamos assim, ainda não tinha nascido como precisava nascer, via Quando você residência escolheu médica. ser médico intensivista, não tinha no Brasil. Na verdade, assim, quando a gente fala em medicina intensiva, ela é nova, porque é da década de 60 para cá. Antes disso, doente grave não sobrevivia, falecia. É da década de 60 que a gente aprendeu a fazer reanimação, desfibrilação para reanimar uma pessoa de uma morte recente, súbita, não é, doutora Patrícia? os avanços na diálise, hemodinâmica, enfim, tudo da década de 60 para cá. No resto do mundo começou na década de 60 e no Brasil também. Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, tinham ilhas já desenvolvendo o intensivismo. Ao contrário do resto do mundo, que por volta da década de 80 se organizou e conseguiu regulamentar a especialidade, aqui no Brasil, na década de 80, a AMIB nasceu, na década de 80, começou a ter os primeiros congressos, as primeiras publicações, mas legalmente nasceu, o que eu quero dizer nascer? Autorizada pela comissão tripartite, com residência médica e não só estágios, né? Não só com pessoas que eram cardiologistas e faziam UTI. Eu sou pneumologista e faço UTI. Eu sou nefrologista e faço UTI. Não. Onde foi que nasceram? Eu sou intensivista. Eu só faço medicina intensiva, eu vivo disso, eu vivo para isso. Você foi uma das primeiras médicas no Brasil intensivistas. Eu cheguei no Brasil em 2002. Então, eu cheguei no ano que a residência começou. Olha então, só. eu cheguei com o nascimento, assim, dessa estruturação, né? A semente estava sendo plantada pelos pioneiros desde a década de 60, reforço na década de 80. Mas, assim, a oficialização, com tudo que se tem direito... 21 anos depois, você vai para ser presidente da AMIB. E aí eu sempre me envolvi com a associação e fui trabalhando, né, em diversas áreas. Quais são os desafios dessa associação? Bom, o primeiro desafio é promover, né, ações que melhorem a qualificação profissional, através de eventos científicos, de cursos, de pós-graduação, e que minimize a heterogeneidade dessa formação no Brasil. Porque se você faz residência num hospital de ponta, em São Paulo, você vai ter uma formação A. Se você faz uma residência em outra área mais carente do Brasil, você pode não ter acesso a uma série de tecnologias que estão sendo oferecidas ao residente. Fica um atraso, um delay aí, né? Então, essa é uma das missões mais importantes para os próximos 2 anos, é gerar projetos, programas que contemplem esses formandos, esses especializandos, esses jovens médicos intensivistas a serem melhores do que nós, independente de onde eles estejam. Se no Amazonas ou no Rio Grande do Sul. Quê? Gerar cursos, gerar projetos e conseguir levar esses projetos até eles. Gerar intercâmbios, consórcios, trocas, que eles possam ter acesso a rodiziar em centros que ofereçam acesso a ver determinadas patologias e tratamentos que eles não têm. E vivenciar, no caso da UTI, né? Porque o remoto ele vai até a página 3 aí, no caso, vai né? até um limite. Tem um limite, então, depois é vivenciar, né? Isso. A UTI, os protocolos todos. Então, é como um plano de voo, tem que ser executado. Exatamente. Então, a formação,
homogeneizar e melhorar o padrão dessa formação é certamente o primeiro. Não só as ações de cunho científico, apesar da sociedade ser científica, mas enquanto associação, nós também temos o papel de estarmos vigilantes à dignidade da prática médica do profissional intensivista. Quando eu falo profissional intensivista, eu falo de todos, multidisciplinares, né? E quando a gente identificar distorções, procurar intervir, contribuir junto aos órgãos que são, vamos dizer, os legisladores oficiais. Porque a AMIB, enquanto sociedade científica, ela não legisla, ela não cria leis, não é responsável por isso, mas ela identificando problemas, ela vai ter essa capacidade de mobilizar, de propor soluções. Aí eu fico pensando nesse movimento que a Associação de Medicina Intensiva do Brasil vai fazer na sua presidência, na sua gestão, e que eu tenho certeza que já foi iniciado, e que você vai fortalecer isso como um desafio, como sendo talvez um legado que você queira deixar, não só dentro do Brasil, mas com as suas conexões, porque você tem um network científico e médico fora do Brasil que é gigante. E eu fico pensando a potência disso. E aí eu te pergunto, o que é feito fora do Brasil, do jeito que tem um descompasso no Brasil de uma região para outra, economicamente falando, em termos de investimento, deve ter do Brasil em relação a outros países? Sim. Então, esse pode ser um desafio também, né? De exercício profissional, sim, é bastante distinto. Na verdade, é bem heterogêneo. Na Europa, dentro da própria Europa, é diferente não só a formação, como a forma de exercício profissional. É bem heterogêneo, não é uniforme. Nos Estados Unidos e Canadá é diferente da Europa. Na Austrália e Nova Zelândia, então são modelos múltiplos. E muitas coisas a gente consegue transportar para cá, né? Sim. Aquilo que se aplica à nossa realidade, e outras não. Outras é completamente inviável. Por toda a conjuntura legal, ética, é bem distinto, é bem diverso, é bem rico. O índice de mortalidade hoje no Brasil, no Piauí e no mundo, qual é ele? Ele é muito diverso? Então, é uma excelente pergunta, porque, na verdade, depende do tipo de UTI que você está falando. Se é uma UTI de baixa complexidade, de alta complexidade, que tipo de paciente ela atende, porque a gente não tem como generalizar a mortalidade, ela não é um número absoluto. Tipo, então, por defina a mortalidade de UTI. Se eu tenho uma UTI cujos doentes têm uma doença X, e a probabilidade de mortalidade deles é de 70%, e na minha UTI morre 50%, a minha mortalidade é baixa para essa população. Sim. Entendeu? Sim, entendi. Então, não dá para comparar dessa forma. No entanto, se você quer um número assim, né? Um número para chamar de meu. Exato. Por exemplo, quando eu comecei a praticar a medicina intensiva no Piauí, eu me lembro que as pessoas diziam assim: já foi para UTI, já não tem mais jeito, tá desenganado. Na pandemia a gente voltou a ouvir isso. Eu vou já tocar UTI, no assunto foi para UTI, da pandemia. Não volta mais. E aí a gente dizia, não, aqui não tem mais jeito, era 70%, 70% de mortalidade. Os anos passaram, os profissionais que passaram a atuar melhoraram sua formação, a mortalidade foi para 10% a 13%. Ou seja, hoje a maioria dos pacientes que entram na UTI sobrevivem. Desde que ele não entre já com uma condição de mortalidade elevada, que acontece, né? O que aconteceu na pandemia? E isso é muito importante. Não sei se você lembra, mas no começo as pessoas diziam: vai faltar ventilador, vai faltar leito, vamos abrir ventilador, vamos abrir leito. E aí depois teve balão um segundo de oxigênio, momento, né, no Brasil todo. Aí doação. Teve um segundo momento que as pessoas diziam: se for para UTI vai morrer, não entuba, não coloca no ventilador, porque quem vai para o ventilador morre. Escutei muito. Eu tive paciente que chegou e disse: eu não quero que coloque no ventilador de jeito nenhum, porque quem vai para o ventilador morre. Bom, isso é uma falácia. Se você tiver indicação de intubação e de ventilação, se você não for para o tubo e não for ventilado, aí sim você morre. Sim. Entendeu? Sim. Mas o que aconteceu? Veja bem, o ventilador, imagine como se fosse um carro potente. Se você pegar um carro potente e der nas mãos de um menino de 5 anos para dirigir, vai ter acidente. Então, o que salva
o que salvaria a vida das pessoas não era o leito de UTI, não era o ventilador, não era o balão de oxigênio, era ter quem sabia comandar aquilo ali. Então, muitos dos leitos de UTIs que foram abertos, será que a gente poderia chamar de leitos de UTI ou leitos de UTI? Não. Então, assim, se caráter você for... de urgência, sem as pessoas certas para operar. Se você for observar a mortalidade, mesmo do Covid, num hospital de referência, num centro excelente, onde a equipe que estava trabalhando lá já era uma equipe especializada, mesmo com a sobrecarga de pacientes, a mortalidade deles foi X. Sim. Se você for olhar a mortalidade nesses leitos adicionais que foram muitos, foram outros colegas trabalhar, claro, era uma situação de excepcionalidade, tinha que ter ido mesmo. Estava na Mas escala. tinha recém-formado, tinha todo, né, atuando ali, a mortalidade foi 3x. E aí, se você me perguntar, poxa, foi 80% de mortalidade, então era melhor não ter aberto? Claro que foi bom ter aberto. Se não tivesse aberto, era 100% de mortalidade. Resgatou-se 20, 30, entende? Sim, sim. Então, numa situação de pandemia, é completamente ok, louvável que esses esforços sejam feitos e que a gente aceite esses números. Como a questão da infecção hospitalar, né? Que é... Exatamente. Que você olha e diz que é um problema a ser vencido, né? Isso. É um desafio a ser vencido, né? Desafio enorme. E numa situação como essa, é quase impossível você blindar, né? Porque não tinha nem distância entre um paciente e outro. Você teve Covid? Tive. Impossível não ter dentro. Mas não tive nada, não senti nada. Só soube que tive porque testei positivo. Que testou positivo. E você estava no front? Estava. Acho que foi uma grande lição, mas também um momento de cooperação que para pessoas como você, de alto nível, né? Você é high level, então assim, eu acho que se aprende muito, né? E aí chegar na presidência de uma associação tão importante como essa, deve-se ter uma clareza de missão, né? Acho que o que você tinha ficou mais arraigado, ou mais claro ainda, ou então você revisitou o que eram esses valores, né? Porque o valor da vida, o valor da estrutura, o valor do investimento, da qualificação, é isso que você está me dizendo que é um dos desafios da AMIB, na verdade, não é simples de fazer, não. Não. De tornar intervir na formação, diminuir a homogeneidade, transformar o reconhecimento em valorização. Porque hoje as pessoas sabem quem é o médico intensivista, mas isso precisa ser transformado em valorização. Precisa ter um letramento, eu acho, entendeu? né? Assim, uma campanha de esclarecimento, né? Em relação a esses médicos. Porque, assim, a própria formação, eu acho que ela é diferente das outras, né? A formação de vocês. Porque tudo é diferente, né? É tudo diferente. Todos os médicos, eu acho que eles lidam com vida e morte o tempo todo. Mas vocês estão ali, como eu abri a entrevista, orquestrando muitas coisas. A gente lida com todos eles, com todos. No nosso paciente, ele nunca é nosso, ele é sempre compartilhado com outro. Ele é o paciente do nosso colega cardio, do nosso colega pneumo, do nosso colega nefro. A gente sempre está compartilhando com o cirurgião. Então, realmente um esforço coletivo. Idealmente, ela deve ser compartilhada, mas no que se refere à situação de gravidade do doente, deve ser nossa. Teresina, ela ainda tem um problema seríssimo, né, com questão de leitos de UTI. As pessoas ficam numa fila e tem um nível de complexidade que claro, quem está na fila para uma UTI, o lugar é dele, né? Porque é decidir quem vai viver ou quem vai morrer, mas hoje é uma coisa assim que as pessoas morrem porque não tem leito de UTI. Mas é por essa questão, é como eu lhe disse, é a questão de ter que interiorizar. De ter os centros de referência. Os leitos que nós temos hoje em Teresina atenderiam a demanda de Teresina. E você acha que isso já é uma política pública no nosso estado? Eu acho que tem melhorado progressivamente. Progressivamente. Pode acelerar mais. Mas... Você vai ficar viajando mais? Sim. Eu sempre viajei muito, vou viajar mais, mas hoje o online também ajuda muito, né? Sim. A gente faz muita reunião online e a gente tem uma equipe enorme, a diretoria ampliada é bem... Nós temos hoje 25 regionais.
né? Então eu tenho a associação tem Sim. regionais no Brasil inteiro. Praticamente no Brasil inteiro. É. E é um cargo de quanto tempo? 2 anos. Na verdade, ao todo são 6 anos, porque você Uau. assume como presidente futura. Nos últimos 2 anos eu já fui presidente futura. Agora seria a presidente 24, 25, e aí 26 e 27 eu sou a presidente passada. Então, cada um você tem atuações distintas. Gente, uma vez na AMIB, você no mínimo fica 6 anos, não sai nunca mais da AMIB. Mas o melhor é o presidente passado, porque aí você é só conselheiro. É só o conselheiro, né? Você já foi, você ainda não foi, né, conselheira? Porque aí você ainda está na segunda fase, né? Eu oficialmente, na verdade, teve a posse, mas eu oficialmente assumo no dia 1º de janeiro. Nossa, e vai ter uma cerimônia? Já teve a cerimônia. Já teve a cerimônia, que deve ter sido super, para você, né, um novo passo. Onde você quer chegar? O que é o ideal para uma médica do seu nível, com a qualidade que você tem, com o compromisso que você tem? O que seria... Porque, assim, eu vejo você uma vida inteira dedicada a isso, né? Na verdade, Maia, quando você me perguntou, a resposta que me veio de imediato foi aonde eu estou. Eu quero chegar onde eu estou, fazendo hoje o melhor que eu posso fazer hoje. E eu acredito muito que quando eu foco em fazer bem hoje, o que é possível de fazer hoje, eu estou construindo algo... É um ponto de partida. Algo que vai ser melhor amanhã. Quando eu saí daqui para fazer minha formação fora, eu não prospectei nada do que aconteceu. Sim. Mas eu fui sempre buscando fazer algo... Você é fruto da sua jornada, né? Eu não... Né, mas sempre assim, muito do meu focada. ponto de vista pessoal, é isso. Mas sempre muito focada, né? Sempre e com relação à AMIB, eu tenho um time enorme de pessoas que são tão apaixonadas quanto eu, tão comprometidas, e que a gente já vem junto, trabalhando, construindo tantas coisas juntas, que eu tenho muita confiança de que a gente vai chegar num lugar melhor do que o que a gente está. Você acredita, para a gente encerrar a nossa entrevista, que as tecnologias aliadas, onde tem na medicina uma área importante de tecnologia aliada, que eu acho que aumenta a sobrevida, aumenta a qualidade dos tratamentos, de medicações e tudo, ela chega de uma forma ou numa medida importante à medicina intensivista, na sua opinião? A tecnologia está intimamente relacionada à medicina intensiva. A gente já tem inteligência artificial acontecendo no mecanismo com o qual a gente trabalha. Essas novas tecnologias estão sendo incorporadas no nosso dia a dia de forma contínua. E é fantástico, é essencial o que elas podem possibilitar de melhores resultados. E a nossa grande preocupação é exatamente de incorporar essas novas tecnologias sem jamais esquecer que a gente não pode perder a humanidade. Do lado humano. Né? Principalmente nesse tipo de ambiente de UTI. Porque você já deve ter visto. Então, o paciente que ficou mais tempo na UTI que você conheceu, ficou quanto tempo? Eu já tive paciente que ficou 1 ano. Voltou? Uhum. Tetraplégico. E que você imaginava que isso ia acontecer? É não desistir do paciente nunca, né? É bem complexo, né? O ideal é que isso não aconteça. Sim. Mas existem casos de longa permanência. Até de mais tempo. Que não saem e que, às vezes, né, são quadros bastante difíceis de condução. Mas existem também outros que têm longa permanência e que saem. É por isso que os que têm longa permanência e saem, eles terminam inspirando ou motivando as pessoas que estão lá a não saírem. Porque no Brasil, por exemplo, a legislação ela é totalmente diferente, né, de alguns lugares do mundo, né? Sim. Dentro do que pode acontecer quando um hospital ou uma família desiste, entendeu? Já aconteceu o caso de uma família de querer desistir, vocês disserem não vamos desistir? Aí é assunto para outra entrevista, viu, todinha.
Mas assim, deixando claro. Eu estou rindo porque ela é fantástica. Vamos lá. Eutanásia, que é Sim. você promover uma morte ativa, é crime no Brasil, Sim. apesar de ser legal em outros lugares. Aí existe o que a gente chama de evitar a distanásia, tá? Ou promover a ortotanásia. É diferente de eutanásia. É você limitar cuidados, né, de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, não é porque existe um aparelho, não é porque existe transplante cardíaco que eu tenho uma pessoa, vou dar um exemplo bem grosseiro para não ficar dúvidas. Uma pessoa de 92 anos está com insuficiência cardíaca. O leito do lado quer doar o coração. Não é porque ela precisa de um coração novo que ela vai se beneficiar de receber esse coração. Então, não é porque existe essa tecnologia que ela deve ser aplicada para todos. Ela só deve ser aplicada nessa paciente se for para o benefício dela. Sim. E no caso dessa senhorinha de 90 anos, se eu for submeter ela a um transplante cardíaco, ela não resiste, eu vou gerar sofrimento, eu não vou salvar a vida dela e ainda vou desperdiçar aquele recurso. Então, a isso a gente chama de limitação de cuidados. E isso é ético e é legal. Agora, para saber o que fazer e o que não fazer... É muito tênue. Em especial, quando existe discordância, aquela situação que eu digo, esse paciente a gente precisa fazer isso, ele vai se beneficiar e a família chegar e dizer, mas eu não quero autorizar. Então, tem as duas situações. Quando a família deseja que algo seja feito e medicamente falando, a gente julga que não tem aquela indicação, não é para o benefício do paciente e o oposto também. A solução está no diálogo. E esse diálogo precisa ser feito por pessoas competentes, que sabem o que estão dialogando, que têm propriedade, que têm coluna vertebral, que têm formação. Sim. Qual foi, para encerrar de verdade, eu não consigo encerrar, qual foi o maior avanço da medicina intensiva no Brasil ou no mundo nos últimos tempos? Porque a gente começou de um jeito e a gente foi evoluindo, a gente está na parte da tecnologia, a gente está na parte da legislação, da humanidade, Foram tantos os avanços, né? Eu acho que dos dois lados houveram avanços maravilhosos. Um lado foi que o avanço tecnológico das cirurgias de transplante foram verdadeiros milagres, né? Pessoas que 20 anos atrás não sobreviveriam, hoje sobrevivem passaram a sobreviver, e isso é uma coisa maravilhosa, né? Por outro lado, um outro grande avanço tem sido exatamente a conscientização de que nós somos mortais. Nós somos mortais e que nós precisamos também aceitar isso e titular a agressividade com a qual a gente conduz essas terapêuticas, se elas não forem para o melhor para o paciente, né? Então, acho que esses dois lados, eles avançaram fortemente nos últimos anos. E a gente, por coincidência mesmo, encerrou a entrevista com a grande lição que eu tive quando entrevistei pela primeira vez a doutora Patrícia, que foi a percepção dela sobre a questão da mortalidade. De tanto ter vivenciado, né, experiências de quase morte, ouvido histórias, né? Porque se tem de tudo dentro de uma UTI. As experiências são realmente difíceis, extraordinárias, do ponto de vista de defina o extraordinário do campo de vista espiritual, físico, humano, técnico, tecnológico, né? De limitações ou de expansão, né? Acho que tem muita de expansão também, para mim, foi uma grande lição. Eu tive muita clareza em relação a isso. Você sabe que, por mim, eu faria mais uma hora de entrevista com você. A gente já está com 40 minutos conversando. Acho que a gente vai entrar para o Guinness Book. Ela entra para a presidência da AMIB, a gente entra para o Guinness Book com não só uma entrevista de mais de 40 minutos, mas uma entrevista ótima de 40 minutos. Como eu sei que você vai demorar a voltar, pode ser que agora você, como presidente da AMIB, eu vou criar umas pautas, eu vou dizer, olha, chama a doutora Patrícia Mello, presidente da AMIB, mas queria dar parabéns pela sua sensibilidade, pela sua jornada, sabe, doutora Patrícia? Assim, tem muita verdade, assim, tem muita clareza, e eu sei também que tem muitos desafios. A gente olha para você e vê quem você é, e a gente não sabe como que você construiu isso, mas eu sei que, acima de tudo, sendo muito humana. Então, obrigada por ser essa médica que você é. Boa sorte, mais do que sorte, né? Bons caminhos aí, muitas conquistas, né? Você tem toda a qualidade para chegar e quebrar tudo, no sentido de dizer, vamos resolver esse negócio.
Então, muito obrigada pela entrevista e parabéns. Obrigada a você, Maia. Sempre bom conversar com uma mulher inteligente como você. Nada, não. Não, inteligência perto de você é tudo junto, inteligência e capacidade. Bom, eu vou para um breve intervalo comercial, porque eu quero ir para o intervalo para dar um abraço, fazer a foto, né, com a presidente da AMIB, a primeira nordestina, piauiense, naturalmente, presidente da associação, essa associação tão importante, né, gente, de médicos intensivistas no Brasil, de medicina intensiva no Brasil, e que tem muito a conquistar. Eu vou para um breve intervalo comercial, não sai daí, porque eu acho que não dá tempo da gente trocar uma próxima. Até já.